momento aí, pessoal. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo contemporâneo chamado Willard Van Orman-Quine, ou Quine, né? Ele que veio de 1908 a 2000, é um filósofo bem recente, chegou a viver até quase a virada aí do século XX para o século XXI, e vai refletir sobre a filosofia da linguagem, sobre a importância da linguagem, sobre a relação da linguagem com a nossa vida, sobre a relação entre as palavras e as coisas. Ele está no campo da filosofia analítica, que vai fazer uma abordagem lógica da linguagem, né? Então a linguagem para ele é uma arte social. Durante muito tempo, ao longo da história da filosofia, os filósofos pensaram sobre qual que é a relação entre as palavras e as coisas. A palavra é a coisa, a palavra é só um nome inventado para designar as coisas, a palavra é um conceito mental que a gente abstrai das coisas. Essa discussão já havia acontecido no mundo antigo com Platão e na Idade Média, na famosa querela dos universais. E para o Quine, né, a linguagem é uma arte social. A linguagem ela não tem sentido em si, ela só tem sentido nas relações, ela só tem sentido quando comunicada entre indivíduos. Por exemplo, a palavra coelho. Como é que você vai saber o significado que a palavra coelho está sendo usada? Tudo depende do contexto da relação daqueles envolvidos na comunicação. Porque o coelho, se você estiver no laboratório, ele é uma cobaia. Se você for dono de uma plantação, o coelho é uma praga. Se você for um adepto a comer carne de coelho, e o coelho for uma caça, então o coelho pode representar o jantar, o almoço. Eu, no meu caso, eu tenho um coelho. Coelhinha, Sofia, que é um bicho de estimação. Um coelho neerlandês, ou anãozinha, né? Coelho anã. Bonitinha, feita em laboratório, né? Hoje em dia, boa parte dos animais já não são fruto da natureza. O ser humano vai ali dando um empurrão na seleção natural, fazendo com que determinadas características dos animais se sobressaiam, né? Então, lá em 400 a.C., Crátilo de Platão investigou a relação entre as palavras e as coisas. Para vocês, qual que é a relação entre as palavras e as coisas? A palavra é a própria coisa? A palavra é só um nome para designar as coisas? Ou a palavra é um conceito, uma abstração mental que a gente retira das coisas? Tem 3 posições em relação a isso: o realismo, o conceitualismo e o nominalismo. O realismo vai dizer que o conceito, a ideia geral, é real, existe independentemente das coisas. É o realismo. Portanto, mesmo se todos os seres humanos desaparecerem da face da Terra, a ideia de ser humano continuará existindo. Para alguns na mente de Deus, para outros do mundo das ideias, Platão dizia que era real. E no mundo das ideias existe a ideia perfeita de ser humano, assim como a ideia perfeita de coelho. Então, se todos os coelhos desaparecerem, se todos os seres humanos desaparecerem, essas ideias gerais continuam existindo no mundo das ideias. Para os cristãos, como Santo Agostinho, continua existindo na mente de Deus, porque Deus, antes de criar todas as coisas, ele pensou naquilo que ele criaria. Então ele teve ideia das suas criaturas. Temos o conceitualismo de Pedro Abelard, que vai dizer que é um conceito mental.
Ou seja, nós abstraímos das coisas a ideia delas, e aí essa ideia passa a habitar a nossa mente. Eu vejo um coelho, eu abstraio a ideia de coelho. Essa ideia passa a ser um conceito mental, que habita a minha mente. Então, esse universal, essa ideia geral, abstraída das coisas. E para o nominalismo, os universais são apenas nomes. Flatus vocis em latim, ou seja, palavras ao vento. Tanto que coelho é coelho em português, em outra língua tem outros nomes. Em inglês, como é que é coelho? Rabbit, né? Obrigado, Rabbit para nós é o sapo, rabbit, né? É a linguagem do sapo. Então essa discussão começa com Platão lá no mundo antigo, entre a relação das palavras e as coisas. Depois do século XIX, o Soren Kierkegaard vai ressaltar a importância do estudo da linguagem para a filosofia. E essa deveria ser a filosofia primeira para muitos filósofos. Antes da gente tentar falar sobre o mundo, a gente tem que falar sobre a linguagem que a gente usa para descrever o mundo. Então, antes de tentar entender o mundo, você tem que tentar entender a linguagem que você usa para tentar descrever e entender o mundo. Essa é a perspectiva da filosofia da linguagem, dos filósofos analíticos. O Ludwig Wittgenstein escreveu aí que não há tal coisa chamada linguagem privada. Ou seja, não existe uma linguagem individual ou privada. Toda linguagem é pública. Toda linguagem é feita para comunicar. E ninguém comunica-se sozinho. Toda comunicação é comunicação entre indivíduos. Não existe essa questão de linguagem privada. O Wittgenstein tentou estabelecer uma linguagem que fosse lógica, absoluta, científica. Uma linguagem que não contivesse ambiguidades. Uma linguagem que fosse propícia para descrever a realidade. E os filósofos do início do século XX estavam muito preocupados com isso. De criar ou desenvolver uma linguagem que descrevesse a realidade sem ambiguidade. Porque um problema sério da linguagem é a sua ambiguidade. Porque as palavras têm mais de um sentido. Aqui, nós falamos a palavra coelho. Quantos sentidos pode ter a palavra coelho? Aí como que você vai saber que linguagem você está usando? O Kine, ele vai usar o exemplo seguinte. Você está num outro país, estrangeiro, outros modos, e usa uma outra linguagem. Aí passa um coelho. Aí eles falam gavagai. Você não entende nada daquela língua. Gavagai é o coelho? Dá para você saber? Não. É um carnívoro. Você não vai saber se eles estão usando o gavagai no sentido de cobaia, de praga, de jantar, de bicho de estimação, de um bichinho fofo, de qualquer... Não dá para saber. Ah, então você saber o que eles estão querendo dizer com gavagai, você tem que aprender o idioma deles. Aí o que ele vai dizer é o seguinte: isso só multiplica os problemas. Porque aprender um outro idioma não vai dar para saber se o sentido que você usa naquele idioma é o mesmo que você usa em outro. Esse é o problema da tradução. Então, para ele, para o Kine ou Kain, né, não dá para a gente confiar em traduções. Porque o sentido das palavras em cada linguagem, em cada língua, é único. O sentido de rabbit não é o mesmo sentido de coelho. Coelho para nós tem um significado, rabbit para eles tem outro. Por mais que se refira ao mesmo objeto. E a gente só vai conseguir entender isso se você for criado dentro daquela língua. E mesmo desenvolvendo ou aprendendo aquela língua, você não vai conseguir traduzir como é naquela língua para o problema aí da tradução. De forma plena, jamais será possível fazer essa tradução. O Wittgenstein queria estabelecer uma linguagem que fosse precisa, científica. E é por isso que a ciência adota, por exemplo, línguas mortas. Por que a ciência adota a língua morta?
que a língua viva, as palavras mudam de significado constante. O coelho, por exemplo, ganhou um significado. Acho que vocês não pegaram, porque vocês são mais jovens. Ganhou um outro significado ao longo do tempo também. Tinha a coelhinha. Não sei se vocês já ouviram falar da Playboy. A Playboy era uma revista na década de 90, início dos anos 2000 ainda tinha ainda. Uma revista onde as mulheres posavam nuas. E o símbolo da Playboy era o coelho. Então a língua ela é viva. E por ser viva, as palavras com o tempo elas vão ganhando significados diferentes. E por isso não dá para você, né, determinar ou conseguir compreender todo o significado das palavras. Mas o Ludwig Wittgenstein acabou desistindo de estabelecer uma linguagem precisa. Não tem jeito. A linguagem vai sempre depender do contexto. É um jogo de linguagem. E para você entender esse jogo, você tem que estar inserido no contexto ali para saber como que as palavras, ou o significado das palavras vão ser usados. O Richard Hort ele sugere que o conhecimento ele se assemelha mais a uma conversa do que uma representação da realidade. Ou seja, então as palavras, a linguagem, ela não é uma representação da realidade. As palavras, a linguagem e o conhecimento é muito mais uma conversa, um diálogo. E só pode ser compreendido dentro da conversa e do diálogo. Jamais como uma representação fiel e precisa da realidade. Então toda a ciência, ela não está dizendo para a gente como é a realidade. A ciência é uma linguagem que a gente construiu, que só faz sentido também no contexto. Se você falar de ciência, ou de uma ciência, por exemplo, de física, com alguém que é completamente ignorante de física, você não conseguirá ser compreendido. Então, um físico, doutor, pós-doutor, um físico que ganhou o prêmio Nobel, se você for falar de física com um aborígene australiano, nunca vai para a escola. O aborígene vai conseguir entender alguma coisa? É muito mais um diálogo, uma conversa. Essa conversa só pode ser compreendida se os envolvidos do diálogo tiver uma mínima uma noção do jogo da linguagem. Ele é o que dizia o Wittgenstein, né? Do contexto. Em 1990, em Consciência Explicada, Daniel Dennett morreu semana passada. Vivo até recentemente. Ele foi aluno do Kim, do Kai, né? E diz que aí, tanto o significado quanto a experiência interior só pode ser entendido como um ato social. Ou seja, não existe um significado da linguagem. Para você entender o significado da linguagem, você tem que entender o contexto, né? Porque é um ato social. Depende das relações sociais estabelecidas. As palavras têm significados para nós. Para outro pode não ter significado nenhum. Se eu usar palavras aqui, um vocabulário muito rebuscado, vocês não vão entender merda nenhuma. Já não entendem. Se eu usar o linguajar piorado ainda, mais sofisticado, aí que não vai entender mesmo. Então as palavras têm significado para nós, porque nós estamos acostumados com as maneiras como elas são usadas pelos outros. Então, elas só têm significado porque a gente está acostumado. Se você não tem o costume com aquele linguajar, você não vai entender. Não. Então não existe uma ligação entre as palavras e as coisas. As palavras não têm um significado absoluto. Todo significado, ele depende do contexto. E dependendo do contexto, não vai ter significado nenhum. Se você usar uma palavra que ninguém sabe o significado, ali não vai ter função aquela palavra, né? O modo como a linguagem é utilizada socialmente torna significativa. Então ela só tem significado nas relações, no modo como ela é usada, no contexto. Então a linguagem para ele ela é instável e por isso é impossível você traduzir de forma fiel. Toda tradução é uma aproximação, mas não consegue fazer, né, o que ela pretende, de forma plena. Seria transmitir para uma outra língua todo o significado da língua original. Toda tradução é uma corrupção. Então, por isso que os estudiosos sempre falam, você quer ler o autor, leia ele no original. Porque na hora que traduz,
há uma corrupção, há um distanciamento do significado original. E aí, se você não vive naquela cultura do significado original também, você não vai conseguir captar todas as nuances daquela linguagem, da forma, né, como aquilo foi escrito. Então, nenhuma palavra tem significado fixo, de acordo com o que, né? Depende do contexto. Igual o caso do coelho aqui, né? Quando alguém diz a palavra coelho, pode significar uma entre várias coisas, dependendo do contexto. Se for laboratório, cobaia. Se for uma plantação, uma praga. Se for para um caçador, é um jantar. Normalmente é um bicho de estimação. Uma vez, voltando bêbado de aniversário de um amigo meu na roça, eu avistei de longe um coelho. E eu pensei, né, vaza da frente comigo, porque eu não estou bem. E estava muito rápido. E o coelho, em vez dele ir para o lugar onde ele sairia do meu carro, ele foi para debaixo mais ainda do carro. Eu tentei sair do coelho, bati meu carro na cerca. E ainda matei o coelho. Falei, então não adiantou porra nenhuma, seu filho da puta. Fez uma ação, não? Eu te matei e ainda arregacei meu carro. Tentar te salvar e me fudi completamente. Não adiantou nada. Nesse contexto aqui, o coelho não tinha nem, era nem cobaia, nem praga, nem jantar. Ele era um estorvo, né? Um estorvo no meu caminho. Alguém que eu tentei salvar e me fudeu pra caralho. É isso aí.